Irmãos, eu me considero um privilegiado e eu tenho a possibilidade de dizer no meu coração da minha participação aqui para dar uma palavra, mesmo que breve. Obrigado, Daniel. Mesmo que breve, de que é um privilégio grande. Aos 11 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu já tocava um instrumento musical. Eu fui de uma época em que a música nas escolas, pelo menos escolas particulares, era uma opção da aula de expressões artísticas, né, coisas artísticas. E você tinha a condição de escolher. E eu escolhi, aqui no Pio 12, era o lugar onde eu estudava, tinha essa possibilidade. E praticamente eu fui alfabetizado musicalmente muito cedo. Quando eu perdi a inocência da minha infância, aos 11 anos de idade, automaticamente, quando botei o pé na igreja, que uma irmã me identificou e disse, esse menino aí toca, pronto. E aqui eu quero glorificar a Deus, irmãos, pela riqueza que o Senhor tem honrado ao longo do tempo, que na época em que isso aconteceu com a minha vida, quando eu tinha 11 anos de idade, o máximo que a igreja tinha era um órgão, um violão desafinado, e que a gente tinha que afinar, uma caixa de som Giannini, que compartilhava nos seus 2 canais alguma coisa que pudesse, tinha que ter playback, porque os músicos eram muito poucos. E hoje eu vejo um contexto, irmãos, que só de equipamentos musicais e de estrutura, nunca pensei que àquela época eu pudesse viver algo que hoje vejo, com expressões de dança, com expressões musicais. Isso é dom de Deus para nós, irmãos. Deus nos fez seres estéticos, porque Deus criou e aprecia a beleza. O bom e o belo estão intimamente ligados. Isso é graça de Deus para nós. A música é a linguagem das emoções, ela é tanto reveladora de emoções, quanto é condicionadora de emoções. Quantos de nós que começamos a nossa atividade devocional, começamos com a música para poder o espírito descansar melhor nas palavras do Senhor. Agora eu gostaria de avisar e alertar, hoje com 52 anos de idade, eu tenho a possibilidade e um pouquinho de experiência, para alertar os irmãos que a música ela é arte funcional. Nós não apreciamos a música pela música em si. A música, ela está a favor, ela está a serviço da glória de Deus e da edificação uns dos outros e da proclamação da palavra. Então, nós precisamos ter essa compreensão para fazer o melhor possível. A música, irmãos, é algo fantástico. Existe um fenômeno que a expressão artística musical, ela traz melhor do que qualquer outra expressão artística. Um fenômeno que em alemão é Zeitgeist, e a ideia é de espírito do tempo. A música, ela tem condições de nos transportar para o tempo, emocionalmente falando, e a gente consegue, através de uma música, lembrar de fatos, de pessoas, de épocas. Posso lembrar a muitos irmãos aqui, por exemplo, se porventura eu cantasse uma estrofe, temos por lutas passado, umas temíveis cruéis. Muitos aqui vão lembrar de um piano no lado direito, um órgão no lado esquerdo. Aquele irmão fazendo assim na frente. Toda uma estética, a gente lembra. Quando a canção vem, a gente lembra. Vou tocar no seu coração uma ruptura na nossa história da música na igreja. Minha vida que era muito louca. Meu irmão, quando essa música chegou, e aqui eu vou contar algo para os mais jovens, entenda. Esse disco do Rebanhão, nos jovens, tinha jovem que escondia dos pais. Comprava o disco e escondia dos pais, escondia do pastor. É mentira minha mesmo? Olha, está vendo? Olha?
escondia, a gente comprava e escondia, porque era uma coisa muito, muito além. Só que quando a gente lembra dessa música hoje, vem todo um conceito de estética, de tempo, de ruptura, tem toda uma bagagem. A música, ela tem essa possibilidade de trazer esse tipo de emoção para nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15. Êxodo no capítulo 15, são 2 versículos apenas. Êxodo no capítulo 15, os versículos 20 e 21. Êxodo no capítulo 15, os versículos 20 e 21, assim diz a palavra de Deus. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Meus irmãos, hoje eu gostaria de, através desse fragmento de texto e da inspiradora vida de Miriam, ressaltar 3 grandes lições para nós desse texto, desse contexto, desse momento. O povo de Israel havia enfrentado uma das maiores batalhas, vivenciaram algo muito grandioso. No capítulo 14, nós vemos o livramento do povo de Israel das garras do faraó e da opressão do povo egípcio. E a situação era uma situação que todos nós conhecemos. Na frente o Mar Vermelho, atrás os carros de faraó. Ou vai ou racha, não tem para onde ir. Só que louvado seja o nome do Senhor, que foi. O Senhor fez algo inimaginável. E no capítulo 15 de Êxodo, Moisés, ele entoa um cântico substancioso, um cântico histórico, um cântico que fala de forma poética, maravilhosa, toda aquela experiência que aquele grupo havia vivido. Não é um grupo pequeno, é um grupo grande. As expectativas são de mais de 1 milhão de pessoas terem participado daquilo ali. Só que Miriam, ao observar isso e inspirada por Moisés, ela faz o que esse texto nos mostra. Em primeiro lugar, ela pegou um instrumento que ela conhecia, ela pegou o seu instrumento, ela pegou o tamborim, e aqui eu vou dizer a você, não subestime o tamborim. Uma vez, irmão, me deram um pandeiro para eu tocar. Eu toco teclado, sax, bateria, arranho uma guitarrinha, um baixo, clarinete, 13 chaves. Mas, irmão, botaram um pandeiro para me tocar, aquele troço é invocado. Aquilo ali tem uma técnica. Não subestime o pandeiro. Não subestime o pandeiro. Então, Miriam era o instrumento que ela tinha. Ela pegou aquele pandeiro, ela conhecia, ela tinha prática desse instrumento. E era o que ela tinha. Com o que ela tinha, ela começou a louvar ao Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma realidade maravilhosa. Mas eu gostaria de alertar os irmãos que não permitissem que a possibilidade de muitas vezes gozar dos melhores equipamentos retire a força de, em determinados momentos, louvar ao Senhor com a simplicidade, com poucos instrumentos, com poucos recursos. Não permita que o orgulho atinja o seu coração. Não permita que o orgulho, pelo fato de hoje você ter um teclado de mais alto nível, computadores, um sistema de luz, não permita que isso entre no teu coração.
e aquilo que colocarem na tua mão para fazer, o instrumento que você tiver nas tuas mãos, disponibiliza ele ao Senhor, disponibiliza ele para a glória do Senhor. E você vai ser instrumento nas mãos de Deus. O Senhor te resgatou para a glória dele. Então, quando nós glorificamos ao Senhor, sobretudo com o que temos, com o nosso esforço, irmãos, eu não entendia tanto de forma contemporânea a expressão do louvor como um sacrifício do louvor. Hoje eu entendi, porque foi um sacrifício para eu chegar aqui. Muito embora teologicamente falando, o sacrifício remete ao Antigo Testamento, mas num contexto mais grosseiro, hoje, mais louvado seja o nome do Senhor, nós rompemos com as dificuldades de trânsito, nós rompemos com esse calor terrível, e com o que a gente tem, irmãos, a gente está aqui adorando ao Senhor com o que nós temos. E com o que temos, o Senhor pode fazer grandes coisas. 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor, dá para multiplicar para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, só dá 2 sanduíches de peixe. Uma bola de basquete na minha mão é o preço da bola. Uma bola de basquete na mão de Jordan, mas se for assinada por ele, vale bilhões e bilhões. Meu irmão, não despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não entenda que a sua vocação, não entenda que aquilo que você faz é pequeno para o reino. Você pode ser grande, não por causa do que você faz, mas por causa do Deus que te faz mais do que vencedor, do Deus que te fortalece. Amém? Segunda grande lição que nós aprendemos com Miriam é que ela influenciou, ela coordenou, ela comandou um grupo. Se existe algum ministro de louvor, naquelas épocas, inspire-se em Miriam. Ela pegou uma experiência individual de louvor e como inspiração, ela conduziu uma experiência comunitária de louvor. Aquilo que era individual tornou-se coletivo. Todas as mulheres, ao verem Miriam cantando com um tamborim, elas pegaram e acompanharam a ela nesse maravilhoso embalo, digamos assim, de louvor e de adoração, inspirados no pioneirismo de Miriam. Elas adoraram ao Senhor e era uma expressão alegre. E aqui eu gostaria de ressaltar, irmãos, que em termos de louvor, adoração, as expressões do Antigo Testamento, elas sempre serão muito alegres, porque há uma diferença social entre o Antigo Testamento e o Novo. No Novo Testamento a igreja está sob perseguição. Geralmente as expressões de louvor são mais acanhadas, são tacanhas, são aparentemente pequenas, são interiormente amplas, mas elas são são menores, são sutis, porque não podia denunciar muito para não ser atacado pelo Império Romano ou por aqueles judaizantes que perseguiam a igreja. Mas o Antigo Testamento não, a expressão é de alegria, é de vivência. E aqui a gente vê que essa expressão de alegria, as danças foram acrescentadas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque ao longo da história da igreja, sobretudo aqui no Brasil, eu tenho visto também essa expressão artística de dançar para o Senhor, tomando forma, mesmo que muitos critiquem em algumas expressões, em algumas denominações, mas eu particularmente entendo que a expressão artística ela é para a glória de Deus e ela consegue transmitir mensagens grandes. Eu não sei se você percebeu, mas houve um momento aqui em que Narjara estava adorando ao Senhor com uma expressão de danças, e quando houve um encontro do filhinho com o pai, a filhinha dela foi, eu estava prestando atenção. Eu achei fantástico aquela ideia do acolhimento, do abraço, sendo mostrado numa expressão artística. Irmãos,
todo ser que respira, louve ao Senhor. E todo ser que se movimenta, movimente-se para a glória do Senhor. Movimente-se para a glória do Senhor. Do individual para o comunitário, essa é a essência da direção do louvor. Aquilo que é individual, ele é compartilhado e juntos adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, ajudem a igreja a adorar o Senhor. Ajudem a igreja a abrir o coração diante do Senhor. Ajudem a igreja a entender que glorificar a Deus não é uma expressão desta ou daquela denominação, mas glorificar a Deus é coisa de crente. Ajude a igreja a identificar que nós adoramos ao Senhor também com as nossas emoções. Se o Senhor não receber as nossas emoções, quem haverá de receber? Então, meus irmãos, ajudem a igreja, lutemos para que a igreja tenha o louvor como algo que faz parte da vida cotidiana, como algo que ajuda na proclamação do Evangelho, no ensino da palavra. Nós precisamos entender, irmãos, que é arma de vitória, é arma de ataque. O louvor, ele deve ter o seu espaço, não apenas na nossa vida individual, mas sobretudo na vida comunitária, em toda a igreja. Terceira coisa que nós aprendemos com Miriam, sabe o que é? Por incrível que pareça, ela adorou ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui lembrando uma convenção, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando fala em adorar o Senhor em espírito e em verdade, há uma convenção nas traduções bíblicas brasileiras, sobretudo aquelas de tradução por equivalência formal, de que todas as vezes que se fala no espírito do homem, o é minúsculo, e quando se fala no Espírito Santo, o é maiúsculo. No livro de João, no capítulo 4, nos versículos 23, 24, se não falha a memória, o espírito que ali está é o minúsculo, é o espírito da vontade humana. Então, irmãos, o que em tese é adoração? Adoração é quando todo o meu ser está canalizado, sintonizado em adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando eu digo todo o meu ser, são os meus atributos de cognição, inteligência e vontade canalizados em Deus. Porque muitas vezes é possível que a nossa vontade ande para um lado e a nossa inteligência ande por outro. Se você chegar para uma pessoa que fuma e disser assim, você sabia que o cigarro, a nicotina, deixa os seus dentes escuros, prejudica o seu pulmão, você pode ter câncer de pulmão posteriormente, seu sistema respiratório vai ocasionar isso e aquilo, sua roupa fede, você queima dinheiro. A pessoa vai responder, eu sei disso. Por que você não deixa? Porque eu não consigo. Os atributos de vontade dela estão andando para um lado. Os atributos cognitivos de compreensão estão andando para o outro. Então, é possível, irmãos, muitas vezes, quando vimos a casa do Senhor, a gente ter essa distonia entre essas coisas. Às vezes, o nosso eu intelectual diz, você deve ir à casa do Senhor, louvar o Senhor, Ele é o Criador, Ele é grande, Ele tem feito coisas grandes na tua vida. Mas, às vezes, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso espírito, com E minúsculo, ele não está aqui. Ele não está aqui. Às vezes, ele não está focado no Senhor. Há uma distonia. Há uma falta de sincronia entre essas duas coisas. E Miriam, ela louvou em espírito. A sua alma estava totalmente tocada para o louvor da glória de Deus, em virtude da inspiração de uma canção de Moisés. O cântico de Moisés era um cântico de vitória. E ela foi muito além, porque o cântico de vitória de Moisés é um cântico histórico, é extenso, é grande. E ela, como uma produtora musical, o que foi que ela fez? Ela pegou o hit, ela pegou a parte significativa daquela canção, que ela sabia que haveria de marcar o coração das pessoas,
e transformou aquela pequena parte, aquele pequeno ponto, em algo a ser explorado coletivamente. E ela tinha razão, uma letra muito grande é ruim de memorizar. Mas uma letra pequenininha, é por isso que as canções de hoje em dia, elas só têm 2 frases repetidas quase que 20 vezes. Porque o objetivo é esse mesmo, é a memorização, é retirar da mente o lixo que lá está, para que a palavra de Deus possa tomar um posicionamento maior e que essas coisas que são lixo em nossa memória possam sair. E ela teve uma sacada de direção grande. Você pode perceber que a frase que ela diz, cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, é justamente a primeira frase do Cântico de Moisés. Ela pegou aquilo ali e transformou num hit. Botou um ritmo, botou o povo para dançar, e aquilo ali entrou no coração do povo como uma ferramenta didática. Irmãos, a sacada de Miriam foi muito grande. Ela foi muito inteligente. Uma sacada muito parecida com essa. Quem teve foi Martim Lutero. Martim Lutero, para popularizar os conceitos da reforma, Lutero pegou canções populares da Alemanha, trocou as suas letras e popularizou alguns conceitos teológicos no meio do povo. Entre Lutero e Calvino, do ponto de vista da adoração, a grande diferença entre um e outro, inclusive, é que Calvino não admitia que letra e música não viessem do Senhor. Ele entendia que letra e música deveriam vir de Deus. Era um ponto de divergência que havia entre Calvino e Lutero, era a questão litúrgica e musical. Mas Lutero não. Lutero, ele foi muito sagaz. Ele pegou canções populares da Alemanha, trocou as suas letras e popularizou a teologia no meio do povo. Um povo que só ouvia uma coisa chata, porque era tudo sem fazer acorde. Uma coisa que não tinha movimentação, que não tinha apreciação, que o coração do povo lá não estava. E muitos conceitos foram repassados através da música, conceitos que fizeram da reforma e do início da igreja pós-reforma algo forte, algo maravilhoso. Miriam pega a primeira estrofe do canto, uma estrofe que fala sobre o triunfo do Senhor e, de forma paralela, a derrota de Faraó, porque o triunfo do Senhor está ligado à derrota de Faraó. Ela transforma aquilo num ritmo, ela interioriza esse conceito, ela faz do individual algo coletivo e faz todo o povo adorar ao Senhor juntamente com ela. Ela viveu a mesma experiência com Moisés. Vale a pena salientar que ela passou com Moisés. Então ela cantou esta experiência. E aqui uma bomba para você raciocinar nesse final de semana. Sem experiência com Deus, o nosso louvor é vazio. Pode anotar aí para fazer a frase para o Instagram. Vou dizer de novo. Sem experiência com Deus, o nosso louvor é vazio. Irmão, você pode prestar atenção daqueles cantores que verdadeiramente são cantores que já têm uma história, que já têm uma trajetória. Muitos desses, irmãos, eu posso dizer porque eu convivi em muitos momentos com ele, e vocês conhecem, Pastor Tony, uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Uma bênção, não tenho o que falar do Pastor Tony. Quem conhece sabe. Quando ele canta, na forma simples, ele vai entoando. Mas ele canta, irmãos, aquilo que ele viveu, ele canta a experiência, isso dá autoridade prática para aquele que ministra. Eu já vi algo, irmãos, aqui, há algum tempo atrás, havia um clube ali, Astreia, e houve a possibilidade, no Astreia, de fazer, assim, músicos
evangélicos, músicos gospel, vinham fazer show ali naquele lugar. E chamavam algumas bandas das igrejas para tocar antes. Aí quando ia chegando perto, aí entrava o cantor principal. Eu toquei em muitos desses eventos. Eu tinha muita raiva de tocar nesses eventos, porque eu ia nas bandas, que é as bandas da igreja, mais simplesinha. Aí o cara que estava na mesa de som, ele só colocava, eu acho que nem a metade da potência, nem a metade da iluminação. E a gente tocava, era aquela coisa, aquela agonia. Agora, meu irmão, quando o cantor principal entrava, ele ligava as luzes todinhas, ligava os equipamentos, tudo em que ele tinha. Eu nunca vi um som daquele, sabe porque esse som não estava para a gente. Mas a realidade é que eu vi na vida do pastor Tony, em uma dessas aberturas de show, era mais um camarada que cantava, que tocava com sax, eu não me recordo o nome dele, acho que era Carlinhos Gomes, né? Marquinhos Gomes, é. Antes dele botaram o pastor Tony. Mesmo antes, meu irmão, o Espírito do Senhor tomou conta daquele homem de um jeito. Ele cantou um pouquinho só, eu acho que não deu 20 minutos de participação do pastor Tony. Quando ele terminou, o que tinha de gente chorando, abraçado, tinha gente indo embora. Eu disse, você não vai ficar para ver o cantor? Não, o que eu precisava ouvir de Deus, eu já ouvi na boca desse homem. Simplicidade. A simplicidade da experiência com o Senhor. Aquela experiência que dá autoridade, prática. Irmãos, ela também cantou em verdade. Sabe por quê? Se você prestar atenção ao texto que você leu no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 20, logo no início diz que Miriam era profetisa e ela estava ligada a Arão, é irmã de Arão, ela é de família sacerdotal. Então Miriam tinha conhecimento do que significa adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ela era profetisa, ela era de família sacerdotal. Ela conhecia acerca da responsabilidade de adorar um Deus santo. E ela reverbera o ensino de Moisés. O canto que ela entoa de forma alegre, levando todos a cantar, se transforma numa ferramenta pedagógica de ensino da palavra, onde a verdade vai sendo ministrada aos corações de todos aqueles que participam desse grande momento. Verdade do testemunho expressa com alegria através de meios artísticos. E aqui eu gostaria de perguntar a você, qual é a grande canção da tua vida? Qual é a experiência com Deus que você teve, que está ligada a uma canção? Eu, essa semana, tive uma fortíssima experiência com Deus. Dessa que, além de fazer os olhos lacrimejarem muito, me trouxe lembranças na alma de momentos maravilhosos que eu passei com o Senhor. A experiência que veio através de uma canção. Irmãos, eu não vou cantar essa canção, entenda. Inclusive, do ponto de vista musical, se vocês me verem aqui tocando algum instrumento ou cantando, é porque alguma coisa deu errado. Entenda isso, algo deu errado. Mas essa semana eu vivi uma experiência dessa, em que a canção ungida pelo Espírito de Deus toca a alma, me traz aquelas memórias, e eu olho para Deus e digo, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Essa canção é uma canção muito antiga. Ela foi regravada por um cantor chamado Eli
eu acho que é Eli Soares, uma canção antiga. O compositor dessa canção é Edson Coelho. Edson Coelho é daqueles compositores que, quando expressam com uma riqueza poética e com imagéticos muito fortes. O título da canção é Tens. E essa canção, ela diz assim: tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfumes suaves. Tu tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tu tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tu tens a vitória na morte, tu tens o segredo da vida. E só tu és o meu Deus. Tu tens a sublime inocência no olhar da criança. E no dia a dia da vida, és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã, novamente, o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és o meu Deus. Irmãos, quando eu ouvi essa canção, dentro de mim montou-se aquela imagem. O meu pai orando por mim de joelhos todos os dias de manhã, às 4:30 da manhã. Os meus amigos de adolescência e de infância, de igreja, que muitos deles hoje são pastores, estão à frente de igrejas que estão propagando a palavra do Senhor. Me veio à memória as dificuldades que muitas vezes eu passei por ser tímido, um adolescente tímido, que buscava nos livros e na música um refúgio, um alento para poder viver diante de uma sociedade que já naquele momento era uma sociedade agressiva, uma sociedade que era complicada sobre alguns aspectos. Eu me lembrei da carência e da simplicidade da igreja. Uma igreja que não tinha músico, só tinha um playback para cantar. Quando eu cheguei, ainda peguei um violão para poder ajudar. Mas só com um violão e uma criança tocando, que era eu, a igreja toda cantava. Cantava com força, cantava com graça, cantava com alegria, porque era aquilo que ela tinha. E o que ela tinha, ela colocava diante de Deus. Me lembrei de momentos em que eu não vivi, irmãos, essa ideia que muitas vezes hoje nós temos e precisamos, dos relacionamentos discipuladores, dos discipulados, das classes de acompanhamento. Sabe por quê? Porque antigamente não haviam as redes sociais e nós desfrutávamos dos relacionamentos uns com os outros. E na igreja eu não tinha só os meus irmãos de minha faixa etária. Eu tinha os meus amigos que brincavam comigo e que a gente cresceu junto no caminho do Senhor. Essa era a ideia que uma música me trouxe, que envolveu a minha alma e me recordou das experiências que me fez olhar para o mundo e glorificar o Deus que tem me mantido até hoje. Mas eu faço essa pergunta a você, e eu tenho certeza que você tem uma canção que lhe tocou, que você tem uma canção que você diz, essa fez parte da minha história de uma forma muito profunda, e que lhe toca
de uma forma muito especial. Gostaria de convidar a que você essa semana desse uma revisitada nessa canção e agradecesse a Deus pelas experiências que você viveu com esse Deus Todo-Poderoso. A canção, ela tem a possibilidade de passear a história, não trazendo aquilo que há de negativo, mas trazendo aquilo que a nossa memória alimenta a nossa alma com esperança. Baixe sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pelo fato de poder estar aqui e celebrar, Senhor, esses mais de 40 anos que tenho acompanhado as expressões artísticas na igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos músicos dessa igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos cantores. Quero te agradecer, Senhor, por aqueles que trabalham nos bastidores, nas mídias, nas redes sociais, no som, na organização. Meu Pai eterno, eu quero te agradecer pelos corais dessa igreja. Quero te agradecer, Senhor, pelos líderes do Ministério do Louvor, pelos dirigentes. Mas eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor dê um renovo a todos eles. Que o Senhor dê uma sacudida em todos eles. Que o Senhor possa, de uma forma muito especial, trazer uma unção especial para um novo tempo. Um novo tempo e junto com o Senhor, entendendo as demandas dessa geração, mas utilizando, juntamente com a palavra, a música, para proclamar a tua palavra e ensinar verdades profundas ao povo. Pai eterno e santo, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, onde reflexões sobre a adoração estão sendo feitas. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ajude aos grupos de louvor tão atacados, às vezes mal interpretados. Eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os faça sustentar na tua graça de forma poderosa. Concede sabedoria, Senhor, para lidar com as demandas do dia a dia. Concede sabedoria, Senhor, para lidar com as dificuldades, tomar as decisões corretas. Deus eterno e santo, Pai poderoso, muito obrigado, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês.